soluções para as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, lineares, não homogêneas e de coeficientes constantes, a gente vai falar agora de uma nova classe. A gente já viu como resolver para quando o termo de fonte, o termo não homogêneo, fosse uma exponencial ou quando fosse senos e cossenos. E até quando fossem polinômios. Mas se seu termo de fonte for desse jeito aqui, se o termo de fonte for assim, r de x igual a um R1 de x mais um R2 de x, vai embora até um Rn de x. E aí, como é que a gente resolve? Bom, para você resolver uma equação desse tipo, A, y duas linhas, mais B, y' mais C, y, igual a esse tipo de R de x, R1 de x, mais R2 de x, vai embora, mais um Rn de x. A solução que você vai procurar, solução particular, ou a solução não homogênea, que eu prefiro chamar assim, ela vai ser desse tipo. Então, y0 de x vai ser um y0 1 de x mais um y0 2 de x e por aí vai até um y0 n de x, aonde esse zero seria a nossa solução não homogênea, tá? E esse zero aqui conta para dizer que a solução é não homogênea, e esses índices que vão variando de 1 até n, eles contariam para cada uma dessas daqui individualmente, tá? Vamos ver um exemplo de como resolver isso, para ficar mais claro? Então, temos aqui. No exemplo 1, eu tenho a seguinte equação para resolver. Y, duas linhas, mais 4y' mais 8y é igual a x menos z elevado a x. Vou chamar esses desenvolvimentos aqui todos, chamarei de 1. Essa aqui é a equação 2 que eu vou resolver. Então, se eu comparar essas duas equações aqui, a número 1 com a 2, eu vejo imediatamente que eu tenho um R1 de x igual a x e um R2 de x igual a menos e elevado a x. Tá? Então, a minha solução geral, ela vai ser... Solução geral não, desculpa. Minha solução não homogênea, ela vai ser desse tipo aqui, ó. Um y01 de x mais um y02 de x. De tal forma que eu vou usar o conhecimento que eu acumulei nas aulas anteriores para poder descobrir como deve ser o formato da minha y01 de x e a y02 de x. Olhando para a minha equação, ela contém todos os termos, tá? Se eu pensar individualmente, só esse cara aqui, então eu vejo que ele tem esse formato aqui, é um polinômio de grau 1 na variável x, então só posso concluir que o meu y01 de x, pelos desenvolvimentos dos vídeos passados, como essa equação está completa, eu tenho um polinômio de grau 1, então eu tenho que tentar, para esse termo, um polinômio de grau 1. Vai ser um ax mais b, ok? E o meu y02 de x, ele vai ser esse cara bem aqui, ó. O meu y02, ele tem que ser um beta e elevado a x. Não importa se aqui tem um menos na frente. Lembrem, logo dos dois vídeos atrás a gente resolveu expressões assim, né? Quando tinha um termo de fonte exponencial. Então eu vou colocar uma amplitude aqui, que eu vou tentar achar quem é. E depois eu vou substituir isso na equação para encontrar quem deve ser o beta. Tá? Então essas duas equações aqui eu vou chamar de 5. Bom, fica mais fácil eu resolver a equação para um de cada vez.
tá? Então eu vou resolver a minha equação original primeiro para o R1 e depois para o R2. Então vamos lá, vai ficar assim. Então eu tenho aqui a equação y, duas linhas, mais 4y' mais 8y. Isso aqui vai ser igual a 1x. Vou resolver para esse cara aqui. E vou resolver para esse cara aqui, ó. Y duas linhas mais 4y' mais 8y igual a menos e elevado a x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver, vou dividir o quadro aqui no meio e vou resolver para cada um, tá? Observem que eu peguei essa equação aqui, que é a que eu quero resolver, e dividi em duas. Vou resolver a mesma equação, só que uma para essa fonte e uma para essa outra fonte. E depois, no final, para minha solução não homogênea, alguns chamam de particular, eu só vou somar os dois resultados que eu obter. Tá bom? Então, lembrando que para esse caso aqui, a minha y0, vou chamar só assim, para esse caso a minha y0, ela vai ser ax mais b. E para esse caso aqui, a minha y0 vai ser igual beta e elevado a x. Vamos resolver aqui embaixo. Se eu tenho isso aqui, fica muito fácil calcular a primeira derivada. Y' vai ser próprio a, e o y duas linhas igual a zero. Moleza, não é? Então vamos substituir. Substituindo aqui dentro, eu vou ter 0 mais 4 vezes a, que é a primeira derivada, é o y', mais 8ax mais b, isso é igual a x. Vamos lá. Então tem aqui 4a mais 8ax mais 8b igual a x. Vamos rejeitar aqui, vai ficar 8ax mais 4a mais 8b igual a x. Bom, daqui eu sei o seguinte. Essa soma aqui tem que ser igual a zero porque eu não tenho termos constantes do outro lado. Aqui tem que ser 1, então eu concluo que o 8a tem que ser igual a 1 porque é o cara que multiplica o x. Então, 8a igual a 1. Concluo imediatamente que o meu a é 1 sobre 8. Beleza, então eu sei quem é o meu b. Por quê? Aqui também eu tenho aqui 4 vezes a, que é 1 sobre 8, mais 8b. Isso aqui tem que ser igual a zero, porque não tenho constantes do outro lado da equação. Então eu vou ter o seguinte. Corta aqui, que dá 2. Então, 8b menos 1 sobre 2. Tá? Então eu concluo que o meu b é menos 1 sobre 16. Vou botar bem aqui embaixo. b é igual a menos 1 sobre 16. Vou deixar aqui e vou voltar para resolver a outra. Já tenho a, já tenho b, tá? Vou colocar logo a minha expressão aqui embaixo. Então, se eu já tenho a, já tenho b, a minha solução nesse caso, que era a y01 de x, ela era o a, 1 sobre 8, que multiplica x, mais o b, que era menos 1 sobre 16. Temos aqui a primeira. Ok? Temos nossa primeira expressão. Agora, vamos atrás da segunda. A segunda é só fazer o mesmo procedimento aqui agora. Tá? Se meu y0 para esse caso é isso, então meu y0' vai dar o mesmo cara, né? Deriva o expoente, então vai ficar 1, vai ficar beta e elevado a x. E o meu y duas linhas, y0 duas linhas, vai ser a mesma coisa, beta e elevado a x, por causa do expoente. Com isso, então eu vou substituir aqui dentro, eu tenho beta
e elevado a x, mais 4 beta e elevado a x, mais 8 beta e elevado a x é igual a menos e elevado a x. Como a exponencial nunca é igual a zero, você pode dividir tranquilamente todo mundo por e elevado a x, e o efeito é corta o e elevado a x para todo lado. Você vai ter beta mais 4 beta mais 8 beta igual a menos 1. Tá? 4 mais 8 é 12, mais 1, 13. Então tem 13 beta igual a menos 1. Teu beta é menos 1 sobre 13. Fácil, não? Beleza? Então, teu y02 de x vai ser menos e elevado a x sobre 13. Tá? Então você obteve aqui individualmente cada uma das soluções não homogêneas relativas aos dois termos de fonte. Lembrem-se, nós paramos aqui na 5, a equação que tínhamos para resolver era essa daqui, né? Y duas linhas, mais 4y', mais 8y, igual a x menos e elevado a x. Então, o que foi que eu fiz? Eu quebrei essa equação, resolvi para cada um desses termos. Cada um desses termos, nós dizemos que é um termo de fonte. Tem um termo de fonte linear, um termo de fonte exponencial. Tá? Então, eu resolvi para cada um individualmente, cheguei nas minhas expressões. Então, a solução geral, nesse caso, vamos enumerar aqui, que você pode precisar, de repente, tirar uma dúvida, né? Eu vou chamar só o resultado aqui, para 5, então esse aqui é 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Com isso, a solução não homogênea será homogênea. Teu y0 de x é a soma desse cara aqui, ó, o y01 é x sobre 8, x sobre 8 menos 1 sobre 16 menos e elevado a x sobre 13. Essa é a solução não homogênea da sua equação diferencial. Tudo bem? E aí, essa é a maneira simples que você tem de resolver, né? Esse foi um exemplo simples, mas eu quero que vocês entendam que desse exemplo, o que é importante é que todas as vezes que você tiver uma equação diferencial linear, não homogênea, de coeficientes constantes, sendo de segunda ordem, é claro, estamos trabalhando com segunda ordem, toda vez que isso acontecer e ela tiver mais de um termo de fonte, somado ou subtraído, que de certo ponto de vista está dando a mesma coisa, né? Acoplados para adição ou subtração, enfim, basta que você resolva a EDO para cada um deles separadamente, como eu fiz. Até tentei separar aqui para mostrar. Primeiro eu resolvi para a fonte linear, depois para a fonte exponencial. Tá? Uma vez obtida individualmente as soluções não homogêneas para cada fonte, eu retorno e somo essas soluções para obter a solução verdadeira, porque o meu problema é um problema que tem duas fontes. Uma fonte linear, termos que correspondem à fonte linear, que a gente chama, que é o termo não homogêneo linear, o x, e o termo que corresponde ao termo à fonte exponencial. Beleza? E é isso aí, minha gente. Até o próximo vídeo. Valeu!